Oi, pessoal, bem-vindos ao NegociaCast. Estamos aqui, meus sócios, Franco de Velasco, Patrícia Terra, para mais um episódio sensacional. E hoje com um convidado super especial. Estamos com Eber Arantes. Ele que é esposo da Sara, pai do Eber Filho e da Sofia, fundador da Domini Assessoria Empresarial, contador, tributarista, atuante em empresas varejistas, atacadistas, terceiro setor, construtoras, empresas de saúde e empresas de ensino. Ele também é professor atuante em conteúdos de aperfeiçoamento do caráter. Eber, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, que felicidade estar recebendo aqui uma personalidade como o Eber, né? Nosso amigo, nosso Sim. irmão. E para a negociação aplicada é novamente uma honra, tá, Eber? Sim. Tá bom, muito obrigado. Seja bem-vindo. Desculpa, pode Justamente, que isso, continuar, doutor. tranquilo aqui. Mas enfim, o assunto é tão rico, Patrícia e Bruna, que a gente tem que até fazer aqui algumas subdivisões. Então, falando um pouco do portfólio da negociação aplicada e fazendo uma conexão primeiro com contabilidade e com as estratégias contábeis. A ciência da contabilidade, muita gente não sabe disso, mas é uma ciência, existem estratégias e mais, existem muitas leis contábeis, tanto no mundo quanto no Brasil. E diante de um mercado resiliente que existe no Brasil em praticamente todos os setores, a negociação aplicada tem também suas estratégias de gestão contratual e sempre temos, né, o assunto contábil, sempre. O assunto contábil está na ordem do dia, no cotidiano. E aí vem o Eber, nosso grande parceiro contábil, que tem uma experiência vasta e que faz parte, né, da nossa montagem de matriz de riscos, em que nenhum cliente tem os mesmos problemas. Os problemas podem até ser parecidos, mas são diferentes. E juntando a estratégia de gestão contratual com as questões contábeis, nós adquirimos muitas experiências eh, e que vão dar resultado, né, frente ao nosso trabalho para o cliente. Sim, o Eber, ele tá com a gente desde o início, né, Eber? Sim. Foi o nosso primeiro consultor na empresa e é uma pessoa que a gente está realmente sempre consultando, porque para exercer o nosso trabalho, na maioria das vezes, a gente precisa atuar em conjunto com o contador. E falando aqui de uma experiência pessoal, eu venho de experiências muito ruins com contadores. Então, achar o Eber foi realmente um presente pra gente. Que incógnita! Eber, fala pra gente um pouco mais sobre a sua atuação, sobre você, sobre o que você quiser, você tá em casa. Bom, uma coisa que é interessante e engraçado ao mesmo tempo é que as pessoas pensam que contabilidade é uma matéria de exatas, né? É uma disciplina de exatas. E na verdade não é, é humanas. Porque se a gente não tiver um bom relacionamento com quem a gente precisa atender e todas as pessoas envolvidas, nessa área contábil nada acontece. O pessoal, se o pessoal não quiser participar, segura documento, segura informação, até passar informação errada acontece quando você está num contexto que eu, como profissional, não consigo lidar bem com as pessoas das áreas afins, né? O pessoal da equipe, os funcionários dos clientes, os sócios, as empresas e tudo mais. E a coisa que eu mais gosto na minha atuação é lidar com as pessoas. Isso é engraçado porque geralmente a figura do contador é aquele cara com a gravatinha, o óculos na cara, a barriguinha saliente, né? Atrás de uma mesa cheia de papel e processando coisas. E isso é algo que eu faço também, processar coisas, analisar, fazer planilhas e tudo mais, relatórios, pareceres técnicos e colocar o povo contra a parede nos processos judiciais aí na parte técnica de valores, né? Mas o que eu mais gosto é de lidar com as pessoas. E na minha atuação, o que eu mais tenho procurado é realmente trazer
a solução que o empreendedor precisa, né? Às vezes você vai nos lugares, nas empresas e você vê que existe uma grande tensão, existem muitos problemas, ou às vezes os próprios funcionários dos clientes, às vezes, os administradores ali, às vezes não tem uma relação muito pesada ali com quem está à frente do negócio, e a gente chega tentando pôr pano quente nessas coisas e tudo, e corrigir, melhorar, né? Eu faço até muitas gratuidades de trabalho, no sentido da pessoa se sentir melhor para que eu consiga o que eu preciso dessas pessoas. Então, uma vez, por exemplo, eu cheguei numa empresa que eles faziam tudo em planilhas, só que eles só colocavam os números, usava a planilha como se fosse um papel no computador. E eles somavam os valores da planilha na calculadora. Aí eu falei, não, mas não pode um negócio desse. Eu fui lá, organizei, sistematizei tudo para eles gratuitamente, não estava no meu contrato, mas eu fiz isso porque era um terror lá para eles. Aí a pessoa falou assim, agora o meu trabalho, o que eu vou fazer agora? Se essa planilha agora faz tudo. Aí eu falei, não, mas agora você vai fazer as coisas que nós chegamos aqui para fazer, para organizar, para trazer economia de impostos, né? Tem empresa que está pagando aí 800 mil de imposto por ano, quando podia pagar 400 mil por ano. Por quê? Porque está fazendo coisinhas erradas e jogando 35 mil reais por mês na lata de lixo. E a gente chega e traz esses resultados e, bom, em síntese, mais ou menos é assim que eu gosto de atuar e trabalhar. Interessante você falar sobre relacionamento, né, entre os gestores, né, os CEOs da empresa. É algo que a gente sempre fala, né, sócia, da importância do relacionamento. Certeza. É a base de tudo, né, Heber? Essa questão do relacionamento, por mais igual você trouxe, a contabilidade dá a impressão de que é números, que é matemática. Sim. Eu, particularmente, pensava assim, você trazendo aí que contabilidade é somente números. Mas essa questão do relacionamento, né, de todo o contexto, né, de quem você está cuidando ali das questões da empresa, ou até pessoais também, ter essa questão da relação da confiança. Né? Sim, e outro detalhe interessantíssimo é que, por exemplo, quando eu visito uma empresa que não me conhece, vou lá, fiquei sabendo e tal, e resolvi lá fazer uma visita, conhecer a empresa, né, para ver se a gente desperta ali um novo relacionamento de trabalho. E as pessoas têm muita dificuldade, né, de receber a gente, de acreditar no que você está falando. Chega a ser até engraçado. Você fala assim, olha, baseado no que você está falando aqui, a gente consegue uma economia de 15 mil reais para você por mês. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou pensar 15 mil por mês. Imagina, 15 mil por mês, 180 mil por ano. E a pessoa fala assim, eu vou pensar. Aí, por quê? Porque não tem um relacionamento, não tem uma confiança, não tem alguém por trás que fala assim, não, pode ouvir o que ele tem a dizer que é importante. E isso a gente sabe por que isso existe. Porque no mercado existem muitas pessoas ruins, né? Profissionais ruins, profissionais mentirosos, né? Que prometem que vão fazer, não fazem. A gente conhece algumas empresas, né? Que vai lá na hora da reunião, promete muitas coisas. Até às vezes tira a nossa oportunidade, que a gente não promete tudo aquilo, porque a gente não vai fazer tudo aquilo. E depois gera um resultado ruim. Então as pessoas... Aqui na nossa região acontece muito isso, né? As pessoas são muito enganadas e a gente que faz um trabalho que tem muita qualidade tem dificuldade de se inserir em alguns lugares porque não tem aquela relação ainda, né? De confiança, né? Então... E entender que o seu trabalho ele vai trazer resultados, né? Sim. Principalmente na parte econômica. E justamente, totalmente ligado à parte econômica e em um curto espaço de tempo, porque às vezes a pessoa pensa assim, ele está propondo isso, mas isso deve ser para daqui 2, 3 anos. Não, é para 2, 3 meses. 2, 3 meses. Né? Bem rápido, né? Engraçado que várias dessas empresas, algumas que a gente inclusive já trabalhou em conjunto, tem contadores que eles têm esse vínculo, mas é um vínculo de amizade ou familiar e acaba sendo um contador que não sabe fazer o trabalho ou que realmente não se busca procurar, mas a pessoa não consegue demitir essa pessoa justamente pelo vínculo de relacionamento que elas têm. Né? A gente passou muito por isso já. Não tem verdade. a competência, mas tem a questão do relacionamento. Né? Inclusive,
no meio dos negócios, né, a gente sabe disso, né? Isso aí já é bem falado aí no mundo coach da vida aí, que 85% dos resultados que são gerados é por relacionamento e não pela questão técnica em si, né? Então, eu acho bom eu gostar dessa questão da parte relacional das questões de trabalho, porque é isso que vai trazer os melhores resultados, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu aposto muito em projetos como a negociação aplicada, porque eu não consigo estar em lugares que ele é o bom relacionamento. Mas se eu estiver com ele, se eu estiver com ela, se eu estiver com você, e vocês me conhecerem, saberem da minha competência, a relação de vocês vai trazer um resultado para mim e o contrário também. Eu também vou poder colocar vocês em lugares que vocês não podem acessar sozinhos. E isso é muito importante, eu aposto muito nisso, eu invisto muito nisso e acaba que tem que trabalhar muito depois do horário para fazer as outras coisas, porque investe muito tempo nisso, né? Mas isso é muito bom. Importante, né? Justamente. Falando um pouco do diário do trabalho do contador, eu percebo também que a montagem de uma boa demonstração financeira em qualquer negócio gera muitos benefícios. Sim, E organização. sim. Mas não só isso, nós já conversamos muito sobre isso. Além da organização, dos bons negócios que a boa contabilidade gera, coíbe também o mau comportamento Sim, com certeza. e aumenta relacionamentos. Então, eu sou muito crítico com o mercado, vocês sabem disso, e como os escritórios de contabilidade querem crescer sem boas parcerias? Isso é impossível. Isso é. Eu já atesto isso pela prática, né? E eu atuo há 25 anos, não parece, né? Eu pareço ter, Tão jovem? parece ter 28, né? Parece ter 28, mas não tenho. E realmente, isso é uma coisa impressionante. Sem relacionamento, é impossível existir um crescimento de um escritório de serviço contábil, um crescimento com qualidade, né? Porque existem escritórios que investem muito em propaganda e marketing. Só que eles têm uma porta de entrada grande e tem uma porta de saída também grande. Então, eles conseguem atrair muitos clientes, mas por causa da qualidade ruim do serviço, porque eles estão almejando ali mesmo, é só a questão do dinheiro mesmo. E a gente sabe que o dinheiro é importante, mas ele não é tudo. E uma coisa interessante sobre o dinheiro também é que, na verdade, a tradução do dinheiro, o dinheiro é força de trabalho materializada. É apenas isso, o dinheiro. Força de trabalho. É isso. Então, assim, o dinheiro, ele não é importante. Mas muitas pessoas idolatram o dinheiro, cultuam o dinheiro, então... Ele é essencial, né? Ele é essencial porque ele é trabalho, né? Então, a gente tem que crescer, precisa crescer com qualidade, porque se a gente não cresce com qualidade, a gente gera muitos problemas, né? Principalmente judiciais, né? Por exemplo, no meu trabalho, falta de qualidade significa o quê? Penalidade, multa, juro, problema de processo de cobrança, né? Porque não fez um negócio correto, ou às vezes está tributando lá 80% a mais do que era necessário, né? Aí eu fico imaginando, eu pensava que 70% dos escritórios de contabilidade não faziam contabilidade. Como assim? Contabilidade? Mas toda empresa não tem a contabilidade? Não. Contabilidade é contabilidade. Apuração de imposto é apuração de imposto. Apuração de folha de pagamento é apuração de folha de pagamento. Registrar uma empresa é registrar uma empresa. São 4 coisas totalmente diferentes. Então, 70% dos escritórios de contabilidade, eu acreditava que aqui no Centro-Oeste não faziam contabilidade. Mas em muitas reuniões de auditoria que a gente participa por aí, eu descobri que não é 70%, é 90%. Então, os escritórios de contabilidade não fazem contabilidade. E os escritórios que fazem sentem uma dificuldade de penetrar mais no mercado. Por quê? Porque o meu preço tem um custo mais caro. Porque a gente faz tudo que precisa ser feito com todos os benefícios.
Mas o cliente, ele quer o dinheiro. Não, eu quero que você faça por 2.000, você está cobrando 5. Não, mas o preço é 5, né? Mas enfim, é melhor a gente navegar na questão dos exemplos, né? Eu tive uma situação que um cliente nos procurou, inclusive você participou disso, e queria fazer uma separação patrimonial societária. Lembro bem. E cobramos um valor, eles acharam muito caro. Aí, eles resolveram fazer tudo por eles mesmos, né? Fizeram um documento lá, puseram a esposa para assinar, os meninos para assinar e tal, registrou a assinatura de todo mundo no cartório e tá tudo certo. Um documento pior do que aquele do Google. Pior do que os contratos que a inteligência artificial gera por si mesma. Era melhor ter feito. Né? Era justamente. Aí passaram-se 3 anos, um desses sócios faleceu. E aí ele falou assim, você podia conferir esses valores aqui e tal, dessa negociação que eu fiz com o meu sócio aqui, ele já até morreu. Aí eu percebi que tinha uma diferencinha de 500 mil reais. Eu falei assim, você teve um prejuízo de 500 mil reais? Não. Ele fez as contas e eu conferi. Eu falei, ele fez errado e você conferiu errado. Justamente. Se eles tivessem contratado o nosso serviço, eles teriam pagado 1/10 desse valor, né? Ainda parcelado. Talvez nem isso. E ainda parcelado, né? Então, são coisas interessantes, né? Oportunidades que os clientes perdem também. Às vezes vem um investidor com muito capital, um capital que poderia mudar a realidade dele para sempre. Só que ele não consegue provar para o investidor que a empresa dele é lucrativa economicamente, é lucrativa financeiramente, são duas coisas diferentes, e a contabilidade demonstra as duas coisas de forma separada, né? Ativo e passivo, questão financeira, despesas, receitas e custos, questões econômicas, enfim, uma série de situações, né? Não vou me delongar nessa fala. Olha, eu também gostaria de contar aqui para os nossos ouvintes e, enfim, espectadores, uma historinha. É muito interessante o que o Weber coloca e eu penso que os conselhos profissionais não absorvem muito bem essa informação e esse contexto, mas deveriam, e é uma falha enorme. É um absurdo um grupo empresarial ou mesmo uma empresa solo, por exemplo, contratar uma contabilidade profissional, né, profissional registrado, escritório registrado, que se dispõe a fazer um trabalho e esse trabalho não existir. E essa situação, isso virou uma pandemia, não é nem epidemia. Isso virou uma pandemia na contabilidade. Ou seja, aí você, por exemplo, uma atividade simples de uma empresa comum é pegar uma proposta de crédito bancário, né? Submeter-se a uma proposta de crédito bancário. E aí as demonstrações financeiras estão praticamente inexistentes, capengas, cheias de erros, não tem conexão com o fluxo financeiro daquela empresa. Com a realidade daquela empresa. A realidade. E aí, eu gostaria que você falasse sobre isso, mas aí a gente chega nesse profissional contabilista e ele pega e fala assim pra gente, olha, eu não fiz porque o empresário não queria. Nossa, mas isso é um perigo. Isso é uma distorção de reputação, inclusive, da esfera profissional contábil, na minha visão. E, por vezes, alguns contabilistas chegam até a pedir desculpa para a gente que está ali auditando, que está ali gerindo uma operação que é necessária. Mas aí você acha que é falta de uma comunicação do contabilista com o empresário? Não há Porque dúvida. o empresário
não quero que faça isso. E aí o contabilista, ele faz o que o empresário ordenou. E ele não E não entende. pode. E aí, no caso, ele É. tem que ser incisivo. Não, esse é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Justamente. Mas você... aí ele acomoda também, né? Mas Acomoda, aí né? o problema disso aí são dois. Sim. Que aí é a são falta dois do pontos. profissionalismo, né? Na verdade, são dois pontos que trabalham em conjunto para que essa desordem aconteça. O primeiro ponto é a falta de fiscalização do poder público. Por quê? Por exemplo, uma pessoa física ela paga 27% de imposto. Uma pessoa jurídica, você organizando essa pessoa jurídica, ela pode pagar 8% de imposto. Então a gente tem 27 versus 8. Ok. Aí a pessoa vai e abre a empresa para ela economizar dinheiro. Beleza. A empresa está atuando. E aí, quando aquela empresa gera o lucro, a remuneração do dono da empresa é o lucro. E quando essa remuneração derrama no dono da empresa, ela derrama isenta de imposto, que é até uma coisa que os políticos querem mudar aí para poder tributar isso. Mas no Brasil ainda, a distribuição de lucros ela não é tributável. E aí vem o ponto, mas qual é o valor desse lucro? Quanto que essa empresa lucrou num período de um ano? Eu tenho que pegar as receitas, eu tenho que pegar as despesas e os custos e fazer essa apuração. Não tem nem o conhecimento, né? Então, essa remuneração, ela precisa ser mensurada, né? Esse lucro precisa ser mensurado. Aí você tem assim, o empresário, ele fatura 100 mil no ano, a despesa dele é 200 mil no ano e ele distribui 120 mil no ano. A conta não Então, fecha. como é que um cara que está tendo um prejuízo de 100 mil vai distribuir 120 mil? Você entende? Isso é o próprio conceito de incongruência. Inclusive, eu estava numa palestra dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Aí veio lá um palestrante lá de Santa Catarina, que representa um software azul aí, né, que veste até de astronauta nas redes sociais, Ora. e começou a dizer na palestra que existe uma lei federal tributária que autoriza a distribuição de lucro baseada na presunção de lucro descrita legalmente na lei em cima da receita. E ele faz sem problemas essa distribuição e joga na declaração de imposto de renda da empresa, joga na declaração dos clientes e está tudo certo. E palestrando isso para 400 contadores e nenhum contador fez nenhuma pergunta. Aí eu falei assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Aí ele, pois não, publicamente, né? Sim. Não, o senhor está falando que uma empresa que vende 100 mil e que tem uma despesa de 200 mil, você pode pegar lá 32% da receita dela e dar de presente lá pro empresário na distribuição de lucro dele. Tudo certo, tudo beleza, não é? Pois é. E o SICAF? O que o contador vai falar lá no SICAF uma vez por ano? Que o cara distribuiu o lucro, tendo prejuízo? Ou como é que você vai lançar isso na contabilidade dele? Você vai lançar na contabilidade dele que tem 100 mil de prejuízo e você distribuiu 32% porque uma lei federal autoriza você distribuir 32% em cima da receita, sendo que você sabe que tem um prejuízo de 100 mil? E aí, o que você tem para dizer a respeito disso? Aí ele contou uma história, deu a volta e não respondeu. Aí no final da palestra eu fui lá perguntar pra ele. E aí, cara, o que você fala pro SICAF? Cara, eu tô cagando de medo desse SICAF, eu não sei o que eu faço pro SICAF. Você entendeu? Como é que pode uma coisa dessa? Quase que ele te diz que ele é contraproducente. Ele palestrando no Conselho Regional de Contabilidade, ensinando 400 contadores a fazer isso. Entende? Então, assim, isso é um absurdo do absurdo. Então, assim, é com profissionais assim. Ele é um garoto propaganda de um software famoso no Brasil, entende? Então, é com pessoas como essa que eu tenho que concorrer. Eber, Não existe concorrência. me permita uma situação aqui, porque ficou engraçado, mas assim, acredite, Patrícia e Bruna, eu tive o prazer de estar numa palestra, num evento em que um escritório de contabilidade estava sorteando o CNPJ. Não. Qual a Sim, finalidade, assim? sim. Olha, o escritório entendeu que, então, pelo que eu entendi dessa parada aí,
o escritório tinha algumas empresas, portanto, registradas que estavam inativas, né? Enfim. Então, sorteando o CNPJ naquele evento, passaria essas empresas para o nome dos sorteados e eles, então, não precisariam de fazer um registro empresarial, porque já tem. Brasil tem de tudo. Olha, e isso, Indignada. olha, sinceramente, se a gente contar isso para alguns profissionais e não provar, eles vão pensar que a gente é mentiroso. Uhum. Mas eu participei do evento e fiquei realmente assim, eu não encontro uma palavra, mas a gente chega nesse nível de realidade que se trata de um comportamento muito impressionantemente Impressionante. estranho, né? Mas enfim, voltando à questão das demonstrações financeiras, que também trabalhamos muito aqui em conexão com as estratégias contratuais, o que você reputa hoje que, que tenha que conter numa demonstração financeira, que tem que ser colocado e que gera benefícios no mercado em geral? Olha, existem. Você falou demonstração financeira, né? Quando a gente fala de demonstração financeira, a gente está falando de fluxo de caixa, né? Isso. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Eu não estou falando nem de receita nem de despesa, estou falando de recebimento e pagamento. Em demonstração financeira, a sua pergunta ela é assim, eu vou tentar responder ela de uma forma diferente. Sim. Não tem como eu colocar, não tem como eu dizer para você o que eu devo colocar numa demonstração financeira, porque o nosso trabalho ele envolve a gente expressar a realidade. Ótimo. Só que quando a gente fala de contabilidade, por exemplo, eu vou apresentar um balanço para um banco para mim receber um dinheiro. Digamos que essa empresa ela tenha lá, sei lá, consórcios, valores a receber ou dívidas, né? Eu posso classificar essa dívida no curto prazo ou no longo prazo. Se eu classificar no longo prazo, o analista bancário, com a ciência contábil que ele aprendeu na faculdade, ele vai ver e fala, não, tá devendo, mas é para pagar lá na frente, então vamos emprestar o dinheiro para ele. Sim. Então, assim, esse é um exemplo bem chulo que eu tô dando, lógico, né? Mas, assim, existem formas de nós demonstrarmos a vida de uma empresa que a imagem daqueles números fique mais bonita, mais atraente, mais sedutora, né? Vamos dizer assim, para conquistar lá o namoro com o crédito que ele tanto quer ou precisa, né? Atualmente mesmo, você até sabe disso também, apareceu um cliente querendo arrumar 80 milhões em financiamentos. Justo. E aí eu falei, tudo bem, deixa eu ver o imposto de renda de vocês. E aí, de repente, ele mandou a declaração dele, da esposa, né? A esposa devendo 11 milhões Esse caso e foi... nenhum patrimônio. O marido devendo 5 milhões, usou a dívida de 11 milhões da esposa, que ela pegou os 11 milhões emprestados, para pagar 5 milhões dos 10 que ele devia. O patrimônio dele é 1 milhão e 300 e ele queria arrumar um financiamento de 80 milhões. Então, assim... instituição bancária nenhuma vai fornecer. E ele tinha 1 milhão e 300 de renda. Então, a pessoa com... Não, 1 milhão e 300 de renda, não. 1 milhão e 300 de despesa e nenhuma renda. Despesa, e nenhuma renda. Justo. Então, assim, o cara tinha 1 milhão e 300 de despesa. 5 milhões de dívida. A esposa, mais 11 milhões de dívida. Um patrimônio de 2 milhões aproximadamente. Como que um banco vai fornecer 80 milhões? Em empréstimo para uma pessoa dessa. Nem abre a porta. Então, o que acontece? O cara tá só negando tudo. Só negando, né? Eu só nego. Só nego, né? Isso. Então, eu converso com os empresários. Às vezes o empresário, ele tá num regime de tributação que ele tem alguns poucos benefícios e ele não quer crescer fiscalmente para ele não pagar mais imposto, sabe? E eu falo com eles assim, olha, eu queria pagar 100 mil reais de imposto por mês. Eu também. Entende?
Então, assim, e existem muitas formas e estratégias, né, principalmente depois da reforma trabalhista e das leis da liberdade econômica, né, 2018, 2019, que permitem nós administrarmos as questões empresariais e societárias, descentralizando receita, descentralizando operações de uma empresa só, para trazer benefícios, e dá para fazer tudo isso de uma forma legal, de uma forma que as leis estaduais, municipais, federais e previdenciárias permitem. Essa é justamente a minha dúvida, inclusive. Eu tenho Uhum. certeza que os nossos telespectadores, nossa audiência, gostaria de saber, né, algumas estratégias, alguns Uhum. planos que pode ser implementado dentro da Sim. empresa, Uhum. né, para poder economizar de alguma forma na questão tributária. Sim, por exemplo, nas operações de compra e venda de mercadorias ou produtos, existe uma estratégia, por exemplo, que pode-se descentralizar as operações de apenas uma empresa, criar uma outra empresa com um ambiente separado fisicamente. Aqui no estado de Goiás, né? Se for em outro estado, tem que analisar a legislação do estado. São Paulo, por exemplo, não precisa ser fisicamente separado. E você consegue usufruir de 2 regimes tributários diferentes. Por exemplo, tem empresas que têm um peso muito grande na folha de pagamento. Se a empresa tem um peso muito grande na folha de pagamento, é importante que essa empresa participe do regime do Simples Nacional, que ela não vai pagar o INSS sobre a folha. E o INSS sobre a folha é 27,5%. Se você tem lá R$10.000 de salário, 2.700 é só INSS, entende? E se você coloca esse regime para participar em uma parte das operações dessa empresa, você vai economizar, se a sua folha for 100 mil, você vai economizar 27 mil por mês. É muito dinheiro. Muito. Aí você tem um outro regime que aproveita créditos nas compras de mercadoria. Então, às vezes a pessoa está lá no Simples Nacional, feliz da vida, achando que é o melhor negócio tributário para ela, mas ela está deixando de aproveitar R$10.000 por mês de créditos. No final do ano são R$120 mil. E aí? Ah, mas se eu for para esse outro regime, utilizar ele, o contador vai cobrar mais caro. Tá bom, o contador vai cobrar lá 3 mil mais caro para você economizar 10. Entende? Então, É significativo. Na verdade, assim, é uma infantilidade, é um pessoal, assim, ríspido, é um pessoal, assim, administração rural empresarial. Sim. Ou a forma administração como que eles foram doméstica ensinados, empresarial, né? né? Então, eles usam a administração que eles usam na casa dele, eles colocam na empresa. E quando a pessoa contrata um contador especialista, é diferente. Quando a pessoa contrata um advogado tributarista, é diferente. Quando a pessoa contrata um administrador especialista em finanças, é diferente, né? Então, assim, basta organizar. E a gente tá aí para organizar. Justo. Heber, uma outra situação que vivemos constantemente é o fato de que as empresas também estão sofrendo muitas modificações em termos de gestão, e é necessário. Uhum. E nesse ponto você entende que o pessoal que está vindo aí para gerir departamentos comerciais, financeiros, operações, logística, dentre outros, você entende que hoje esse pessoal está entendendo mais sobre a sua área específica e adquirindo uma certa conexão com a parte contábil? Sim. Esse ponto é um ponto que eu gosto muito e, inclusive, é um ponto que eu utilizo muito para exemplificar por que as pessoas precisam me contratar. Urgente. É assim. Hoje nós temos uma velocidade de comunicação que ela é 20 vezes maior do que 15 anos atrás. Hoje nós temos processamento de dados que é talvez 30 vezes maior do que lá atrás. Lembra lá quando você ia ligar a internet e fazia assim, pois é. Então, hoje é diferente as coisas. Hoje você abre o portão da casa da sua garagem estando no seu escritório, a garagem da sua casa,
está no seu escritório, lá pelo celular, você, vou abrir o portão aí, coloca aí dentro, tap, né? Quando a internet estiver em tempo real, nos smartphones e nos computadores, essa velocidade de processo, de trabalho, ela vai multiplicar muito, e nós temos também a inteligência artificial. Então vamos lá. As empresas tradicionais no mercado que não contratarem trabalhos como o meu e como o seu, que eu sei que é um trabalho especialista, e a gente, na verdade, tá vendendo trabalho junto já, né? O cara contrata eu e contrata você também, porque senão não dá certo. Da negociação e vocês também não tem como se libertar de mim, não. Então, o que acontece? Quem não contratar esses serviços especializados vai sair do mercado. Vai diminuir as vendas, vai diminuir as oportunidades. Por quê? Porque a turma que está entrando no mercado agora, a turma mais jovem, os investidores mais jovens, eles estão entrando com espaços reduzidos, com custo reduzido, eles estão entrando com inteligência artificial, eles estão entrando com vários aplicativos associados às operações de trabalhos deles, para aumentar a velocidade de resposta para os clientes, para aumentar a economia de custos e despesas, para melhorar a comunicação, reuniões online para otimizar os deslocamentos, né? O custo do deslocamento e o tempo do deslocamento. Então, as pessoas que estão lá ainda controlando na fichinha, controlando no Excel, né? Não tem sistema, não tem inteligência artificial, não tem planejamento tributário, não tem contabilidade organizada, elas não vão receber investimentos, os clientes vão perder a paciência com eles por causa da lentidão, por causa da tradição antiga. Que marasmo. Você entende? Uma coisa é você entrar numa empresa que você é atendido rápido e às vezes você entrou na empresa estando em casa, né? Por exemplo, às vezes você quer comprar um chapéu. Vou dar um exemplo bem chucro mesmo. Eu fiz esses dias, me chamaram para um negócio aí que tinha que ter um chapéu. Eu falei, vou comprar um chapéu. Aí eu pensei, onde que eu vou comprar um chapéu? Aí eu entrei no Mercado Livre, coloquei lá no full, melhores vendedores, escolhi o chapéu, o tamanho do chapéu, e aí 2 dias estava na minha casa o chapéu, por um valor que é 1/3 de uma loja aqui de Goiânia. E isso vai acontecer cada vez mais. Então, as empresas tradicionais, se elas não tiverem um custo tributário menor, elas não vão conseguir investir o que elas precisam em inteligência artificial, em equipamentos, em smartphones, em telas, em câmeras, em reuniões casts, gravações casts, né? Propagandas no marketing digital, impulsionamento no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Esses dias, um grande cliente nosso sofreu uma grande transformação administrativa. O administrador principal que nos levou para aquela empresa foi desligado. Aí nós pensamos, nossa, agora nós seremos também desligados. Aí ficamos aguardando o que a diretoria ia decidir e pediram reunião conosco. Aí conversaram conosco e falou assim, olha, eu vi a empresa de vocês nas redes sociais, na internet. Eu gostei muito do que eu vi lá e chamei vocês para conversar. Eu queria saber qual que é de vocês e tal, como é que é o trabalho que vocês estão fazendo aí, como é que tá. Aí eu falei assim, bom, nosso trabalho é assim, 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 nós temos isso para oferecer. Nossa, eu não sabia que vocês tinham tudo isso, a gente precisa de muito mais dessas coisas, a gente não sabia. Eu falei, pois é. Anteriormente eu não tinha essa liberdade para falar sobre o que a gente oferecia, né? Agora eu tô tendo essa liberdade, alguém me deu a liberdade. Aí, moral da história, eu aumentei R$2.000 a mais no valor do meu contrato, ou seja, um medo que eu tinha de perder um contrato, ele se transformou numa oportunidade simplesmente porque nas redes sociais a gente estava bem apresentável, falando de forma clara do que nós fazemos e a importância disso e o resultado que isso pode gerar na vida de uma empresa. Então, as empresas tradicionais não têm isso. E elas vão simplesmente desaparecer do mercado. Então, essa é a minha resposta para a sua pergunta. Corre o risco até de fechar, né? Sim, de não prosperar. Desaparecer. Vai reduzindo até que seja inviável. Ao ponto até de não poder ao ponto de não poder ser vendível, né? Quem vai comprar essa empresa?
Eu vou comprar um monte de dívida, Uhum. né? Eu vou comprar uma carteira que não gera lucro? Não tem jeito. Não tem jeito. Que acompanhar a evolução, né? Realmente. A tecnologia. Hoje, quem não é visto não é lembrado, né? Então, dizem que a internet é a avenida mais populosa do mundo. É como você Sim. colocar a sua loja na avenida mais populosa do mundo. Então, muita gente faz a comparação com lojas físicas, né? Você tem uma loja de roupas, por exemplo. Você vai ter uma loja lá, a pessoa vai passar uma vez, não vai entrar. Uhum. Agora, se você tiver esse conteúdo muito bem definido na rede social, as pessoas estão passando na porta da sua loja o tempo todo, né? Então, Várias fica vezes, na é cabeça. verdade. A pessoa vai buscar para saber E a informação. facilidade, você em casa e é só pegar o Com celular, certeza. né? Agora, praticidade agora um como- outro ponto que é muito interessante, eu estou vivendo isso na prática no presente momento, é a questão comercial dos serviços. Porque uma coisa é você vender um telefone, você vender um chapéu, você vender uma camiseta. Outra coisa é você vender Serviço. uma consultoria contábil especializada, né? E aí contratamos lá um pessoal e colocamos eles para fazer ligações e entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por ligação e tal, e nada. E aí pegamos um serviço específico e colocamos não, vamos focar só nisso aqui, que acho que vai dar certo. E nada. E aí, moral da história, nós acabamos que desenvolvemos uma inteligência comercial específica para o nosso setor, para o nosso ramo de trabalho, em que um discurso muito simples, pensado depois de várias tentativas e erros, né? As pessoas agora, não, eu quero conversar, eu quero, sim, eu estou interessado. E antes não tinha. Então, assim, mas isso demanda o quê? Demanda tempo, demanda investimento e demanda uma inteligência. Inclusive, a inteligência artificial me ajudou. Eu ia lá no Google, colocava lá empresas de ferragistas, por exemplo. Uhum. Ferragistas em Goiânia. Aí, parece que tanto de coisa lá. Copiava tudo, colava na inteligência artificial. Desenvolva para mim uma tabela que contenha os nomes e os telefones dessas empresas, por gentileza, ao inteligência artificial. Aí ela montava a tabela pra gente, né, rapidão. Se a gente fosse colocar uma pessoa para fazer aquilo, eu ia gastar dinheiro para pagar alguém para fazer aquilo, né? E fora o tempo, né, que ia gastar. Então, a gente precisa usufruir dessas coisas, né? WhatsApp. E o Franco e a Bruna acham muito engraçado, né? As metodologias que a gente usa, né? Grupos de trabalho no WhatsApp. Já vi, se eu não tiver vários grupos para me separar os assuntos com as pessoas, eu fico louco. A gente tem Porque 60 grupos porque- com o Weber. Mais Meu três. Deus. O Franco, ele quer mandar tudo no particular. Eu falei, calma, Franco, peraí, deixa eu montar um grupo desse assunto. Aí eu vou e monto o grupo, e aí os documentos ficam separados, os áudios ficam separados, as conversas daquele assunto, daquele cliente, daquele trabalho ficam separados, e é uma coisa muito simples, né? Não, é uma metodologia fantástica, É, porque e é simples. quero saber se já Facilita, mandei né? a proposta, quero saber se já mandou o contrato. Qual que é a vai no proposta? grupo. Cadê a proposta? Se estiver lá no particular, peraí, Até achar. meu Deus do Se céu, for onde por que tá áudio, essa então, proposta? Mas a gente que conversa aos quatro ventos, né? A gente conversa o tempo todo, então. Se É não tiver- verdade, é verdade. Então, assim, são coisas simples, mas são coisas que funcionam. E a tecnologia é o estudo da técnica. Não quer dizer que você tem que ser um programador para você desenvolver uma tecnologia de trabalho que seja eficiente. Ah, eu tenho que construir um aplicativo, pagar um programador que vai me cobrar aí R$120 mil ao longo de 5 anos para desenvolver um aplicativo para me fazer grupos de trabalho e separar os assuntos e os áudios e os... Não, tem o WhatsApp que faz isso. Mas Tem o garanto que Dropbox. hoje tem vários especialistas no assunto que se vendem aí como Sim. controller de WhatsApp. Inclusive, a gente usa muitas planilhas de Excel. Eu costumo dizer que o Excel, ele é a 8ª maravilha do mundo e as motocicletas são a 9ª. Ora, E uma vez um programador me falou assim, Eber, se todo mundo soubesse mexer no Excel igual você mexe, eu não conseguiria vender softwares. Né? Então, muitas pessoas estão tendo que comprar software porque não sabem mexer no Excel, que é tão simples, né? Que tá aí de graça na internet hoje, né? Então, Google Forms, meu Deus, tanto que eu uso Google Forms. Por exemplo, eu vou selecionar um candidato, preciso de um candidato.
Aí, antigamente, nossa Deus, eu tô ficando velho. Antigamente eu ia anunciar nas páginas, classificados Páginas amarelas. 2248333, lembra disso? Classificados de Meu pai. popular. Nossa época não é sócia, né? Aí não é da sua época, não é É da da época minha de nenhum época, de sim. vocês, né? Eia. E aí, nada. esses dias eu fui lançar uma vaga, eu falei assim, meu Deus, onde eu lanço uma vaga, né? Aí eu fui pesquisar e tal. Aí eu vi um monte de grupo no Facebook de vagas de emprego, né? Eu falei, nossa, aí eu comecei a jogar umas coisas lá, não tava dando certo. Aí eu aprendi a mexer no Google Forms. Aí criei um link, joguei lá. Quem quiser participar dessa vaga aqui, para ganhar esse salário aqui, esses benefícios aqui, preencha essas perguntas aqui para mim. Aí vão lá 80 pessoas e preenche. Aí fala o nome, o telefone, a experiência que ela tem. Vai respondendo minhas perguntas, vai cair numa planilha eletrônica. Eu amo planilha eletrônica. Aí eu vou lá e filtro e tal e coloco. E aí fica mais fácil, né? Muito mais fácil. E eu até desenvolvi um questionário que eu aprendi num curso de coach que eu fiz. E tem lá 25 perguntas que você, depois que eu escolhi as pessoas que eu quero, eu aplico esses questionários dela para entender a personalidade delas. Se ela é gato, se ela é tubarão, se ela é lobo, se ela é águia, né? Criativo, ativo, organizado e relacional. E o percentual que essas pessoas têm de cada uma dessas personalidades para saber como que eu vou lidar com aquela pessoa. Se for um ativo tubarão, eu sei que eu vou pôr uma pilha de coisa para ele fazer e falar assim, eu quero pronto até amanhã às 5 horas da tarde. Beleza? Beleza. Ele vai Vai te embora. entregar. Agora, se for um relacional, não. Daqui 3 horas. E aí, como é que tá? Daqui 2 horas. E aí, já vai dar certo? Ó, e aí, é amanhã, hein? Né? Ou se for criativo, não vai chegar no horário, na hora certa. Não vai querer usar uniforme, né? Então, a gente sabe lidar melhor com as pessoas, né? Então, são ferramentas que ajudam a gente muito. E são de graça, né? São de graça. Sabe como que eu uso bastante o Google Forms? Principalmente na minha atuação preventiva com clínicas, hospitais, clínicas odontológicas, médicas, enfim. Eu faço esse formulário e deixo lá na recepção, né, num tablet, enfim, da forma que eles conseguem, para sugestões dos pacientes. Então, como que a clínica pode melhorar? Aí a pessoa responde, tá atrasando muito, não tem acessibilidade, por exemplo, para cadeirante, entendeu? Então, os gestores daquela clínica, do hospital, do estabelecimento, eles têm como saber de uma forma gratuita e muito fácil. Sim. Então, assim, leva 2 minutos para você responder. Entrega lá enquanto tu tá esperando, tomando um cafezinho. E se gerar lá um QR Code vinculado ao link do Google Forms, a pessoa pega o celular dela, bate Na hora, mesma põe coisa. lá, cai lá dentro, já responde as perguntas, transmite, tá tudo certo. Então, é muito simples, né? E de graça. Então, tem pessoas que atuam na mesma área que eu que não têm essa iniciativa, não têm esse feeling, né? Como que eu posso melhorar? Não é só entregar lá um bando de documentos e acabou. É muito interessante isso, Heber, pensar nessas ferramentas como forma de melhorar o nosso trabalho. E quando a gente tem essas aberturas com a empresa, assim, hoje eu tenho a visão de que a gente precisa ajudar as empresas são pessoas, né? Pessoas jurídicas. Mas você falando aí da questão da tecnologia, né? Você utiliza, é importante hoje para as empresas, mas você não esquece o lado do ser humano, porque você Sim. faz uma pesquisa para você entender a personalidade Sim. de quem você vai ter que lidar se for Inclusive, contratado. Isso também é importante, né? Inclusive, eu apliquei esse questionário na minha equipe. Nossa, depois que eu apliquei esse questionário na minha equipe, tudo ficou melhor. E eu apliquei também em mim mesmo, é claro, durante o curso que eu fiz, né? E eu fui entender a minha personalidade e a capacidade que o ser humano tem. Então, assim, o ser humano, mesmo que ele seja relacional, que ele não seja muito ativo, se ele for motivado, ele pode, por um momento, se tornar ativo. Ou o doidão ativo demais, loucão, né? Ou o lobo, meu Deus do céu. O lobo é organizado, é chato, é nojento. É difícil lidar com o lobo, entendeu? Mas se você estimular ele pode se tornar relacional, sim, por um momento, mesmo que seja um teatro, para surtir o efeito que precisa. Numa ligação com o cliente, né? No atendimento específico, enfim. É uma coisa que facilita muito e me ajudou muito e melhorou muito o nosso relacionamento interno, porque trabalhar com as equipes também é muito complicado, né? Você tem um esquentadinho, você tem um irritado, você tem um que xinga demais,
você tem um que dá patada nos outros, você tem um que é sonso demais, né? Mas tem a virtude dele que você precisa dele. Uhum. Sonso assim, no bom sentido, né? Só para os ouvintes aí entenderem o que eu tô falando. Mais tranquilo, mais passivo. Com certeza. Então, Isso ajuda muito você como é, gestor da equipe, que assim, já sabe as exatamente. falhas, então, da pessoa. É. E não que você queira corrigir aquela pessoa, ou então Justamente. tentar levar Uhum. ela num limite para sair da inércia dela ali. Mas talvez para contratar uma outra pessoa para suprir aquilo que aquela pessoa não tem na personalidade dela. É, E justamente. Isso. entender se aquele departamento realmente aquela pessoa ela vai contribuir naquele departamento. É, Sim, remanejar, né, as Porque pessoas. tem pessoas que, igual você falou, é relacional, gosta de ter contato com Sim. outras pessoas. Aí você colocar essa pessoa numa sala fechada, ela não vai Uhum. produzir. Não. Exatamente. Porque ela De forma precisa Tem que dessa analisar, energia, analisar né? também o É, temperamento. exatamente. Né, da pessoa. Precisa. Temos o tempo. Temos o tempo, nós estamos estourando o nosso tempo. Poderíamos ficar aqui por horas? Poderíamos, com certeza. Eber, como que a gente te acha nas redes sociais? Olha, o nosso site é www.dominiconsultoria.com.br. Lá nesse site vocês vão achar o telefone, as redes sociais, né? Todas as informações necessárias. dominiconsultoria.com.br. Maravilha. Domini com I, tá? Isso. Isso. Domini de domínio e consultoria de consultoria. De consultoria, perfeito. Então, a gente gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o Uhum. convite e por Obrigado. estar conosco, né, desde o início aí, ter comprado a briga da negociação aplicada desde o Ok. início. Dizer que você ainda vai ter muito trabalho pela frente do nosso lado e que você pode contar sempre com a gente também. A gente espera ter Vocês você de também. volta aqui. Muito bom poder contar com vocês aí, com a parceria, com a confiança, com a amizade, né? Porque tudo começou com a amizade. E estamos aí à disposição, né? Todos que precisarem, estamos aí para poder fazer da melhor forma. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado por ter falado o nome da minha esposa e dos meus filhos aí no meu currículo. E tem gente que não fala. É o principal, por favor, não, que isso. Pessoal, então chega ao fim mais um episódio do Negocia Cash. Agradecemos muito pela audiência. Estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram, @negociaçãoaplicada. Um abraço e até o próximo. Obrigado. Obrigada. Até o próximo. Passa rápido.